Olá, Andréia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, galera. Meu nome é André, sou da Decathlon aqui de Mogi. É uma satisfação receber hoje aqui a Andréia, né, para falar um pouco mais sobre os caminhos de Santiago. A gente já fez alguns workshops aqui na loja, só que hoje, devido à pandemia, a gente tem que abordar de uma forma diferente. André, muito obrigada pelo convite. A gente está morrendo de saudade de fazer os eventos presenciais, né? A palestra que a gente fez aí ano passado, então te agradeço pelo menos a gente poder retomar aqui online para continuar aí com o sonho do Caminho de Santiago sendo alimentado, né? O pessoal que tem essa vontade, que possa ir se preparando, planejando, né? Sim, é bem bacana, assim, para a gente também como loja, né, ter quem já teve a experiência, saber também sobre os produtos, se atendem ou não à expectativa, e a dica também dos sorteios para que a galera não vá vendida para o local, né, que possa ir o mais preparado possível para que a experiência seja realmente fantástica. Exato, exatamente. Até, André, gostaria de começar justamente falando que, para quem não conhece, que, na verdade, o Caminho de Santiago são várias rotas até Santiago de Compostela, na Espanha, rotas que começam de diferentes países, rotas mais curtas, rotas mais longas. Então, eu até peguei um guia para mostrar um pouquinho para vocês como tem uma variedade incrível de caminhos. Dá para ter uma noção, aqui não estão todas as rotas a Santiago de Compostela, aqui são só algumas. A gente tem registro de que são mais de 200 caminhos reconhecidos oficialmente como Caminho de Santiago. Então tem essa pesquisa aí prévia para se fazer qual o caminho, né, que você gostaria de percorrer. O caminho mais tradicional é o caminho francês, que começa da fronteira com a França, né? Aí logo no primeiro dia a gente já entra na Espanha e são 800 quilômetros até Santiago de Compostela. E é uma experiência realmente incrível, transformadora, né? Imagina caminhar 800 quilômetros, é uma média de 30 e poucos dias, caminhando todos os dias, em torno de 20, 25, 30 quilômetros, né? Dependendo aí do teu preparo físico, dependendo claro, de escutar também o teu corpo, né? Como é que ele vai se comportar nesse esquema aí de peregrinação, que é uma caminhada diária por vários dias, né? Às vezes a gente faz uma trilha, um fim de semana, é uma coisa, mas caminhar todos os dias nossa, é super um exercício realmente de resistência e de persistência. É maravilhoso, é maravilhoso. Não sei se alguém deixou alguma pergunta, André, ou se você quer que eu siga contando as minhas experiências. Pode ficar à vontade. Se tiver alguma coisa para sinalizar aqui, eu já te sinalizo. Tá. Por enquanto está tranquilo, a galera está se achegando, né? Como a gente costuma dizer mais no interior aí. E ficando um pouco mais à vontade, acredito que surjam as perguntas também, tá bom? Então tá. Então vou continuar contando a minha história. O primeiro caminho eu fiz em 2014, então que foi o caminho francês a Santiago, e eu fui sozinha. Isso ainda é assim tema de muitas perguntas, né? O pessoal me questionando: "Nossa, você foi sozinha?" Sim, e é tranquilo, é seguro. Eu conheci muitas outras peregrinas que foram sozinhas também, de vários países. E eu sempre digo que assim, a gente vai sozinha, mas a gente não se sente sozinha. É incrível como é um mergulho na natureza,
como a gente tem uma conexão forte com outros peregrinos. Então, é maravilhoso. É maravilhoso ir sozinha, ter os momentos de solitude e também poder ter essa convivência com peregrinos do mundo inteiro. Isso eu também acho maravilhoso. Que aqui no Brasil a gente também tem vários caminhos, isso é importante dizer. São dos que eu tenho conhecimento, tem em torno de 30 caminhos estruturados aqui no Brasil, que inclusive podem ser até preparatórios para o caminho de Santiago de Compostela. Mas lá no caminho de Santiago tem essa união de vários países, né, de peregrinos vindos de várias partes do mundo. Isso é outro ponto assim que é encantador. Então, se né, você tem esse desejo, realmente eu recomendo que você invista, planeje, por enquanto, o caminho de Santiago. Quer dizer, na verdade, nós, brasileiros, não podemos, né, ainda ir até a Espanha, mas é mais um motivo, eu acredito, para a gente ir se preparando, tanto fisicamente, se preparando para conhecer esses vários caminhos que existem. Tem caminhos que são mais planos, tem caminhos que são mais desafiadores. Depende também muito a época do ano. Normalmente, as melhores épocas são as estações de temperatura mais amena, que seria primavera, tipo abril, maio, ou outono, setembro, outubro. Quando é verão, que seria julho, agosto, eu não recomendo. Eu, inclusive, já fiz um caminho nesse período, porque eu já estava na Europa, eu estava fazendo um curso em Madrid, aproveitei as férias da escola e fui fazer um caminho justo nesse período que não é muito recomendado. E o que aconteceu? Nem foi tão quente, que também pode ser um problema, dependendo da região da Espanha, pode ser muito, muito quente essa época de verão. Mas no meu caso, o problema que aconteceu foi que estava muito procurado, né? As cidades por onde esse caminho passava eram inclusive algumas cidades turísticas, época de veraneio, era um caminho no litoral norte da Espanha. Então, assim, realmente tive até problema de hospedagem por conta de ter muitas pessoas no caminho e também muitos turistas nessas cidades litorâneas, né? Nessas cidades turísticas. Até deixa eu mostrar aqui para vocês, para ter uma ideia melhor. Não sei se vai ficar claro para mostrar aqui no mapa, mas assim, esse caminho no litoral é bem aqui no norte da Espanha. Então, quem diria que tem um caminho de Santiago passando pelas praias, né? Lindo para quem gosta de mar. É um litoral super recortado. Então, tem vários rochedos, vários penhascos. A gente passa em cidades litorâneas, algumas um pouquinho mais para o interior. Mas, assim, na maior parte tem esse clima de litoral, então é muito gostoso. Mas tem isso, é uma época no verão que realmente está muito, muito procurado. Esse é o caminho que se chama Caminho do Norte pela Costa. Né? Então tem o francês, que é esse o mais tradicional, o Caminho do Norte pela Costa, que inclusive é mais longo que o francês. Ele tem em torno de uns 870 quilômetros. Depois disso, um outro caminho bem conhecido é o caminho que sai de Portugal. Então aqui, ó, começa em Portugal e vai até Santiago de Compostela, podendo começar ou de Lisboa, que dá 620 quilômetros, ou começar da cidade do Porto, que do Porto até Santiago tem uma estrutura um pouco melhor, em termos de hospedagem, os caminhos também são melhores sinalizados, porque de Lisboa ao Porto ainda tem assim muito caminho que é muito próximo à estrada,
em alguns trechos, inclusive, os peregrinos têm que caminhar assim na beirinha da estrada e não tem nem acostamento. Então, de Lisboa ao Porto, tem assim os seus senões. Do Porto a Santiago são em torno de uns 230 quilômetros, que foi o que eu fiz em 2016, eu também fui sozinha. E o caminho português central, que foi esse que eu fiz, então ele é muito melhor estruturado, ele é mais plano, ele dos caminhos, assim, em geral, é um dos mais planos, e também tem a facilidade de se falar português. Às vezes o português de Portugal é muito complicado de entender, mas melhor do que, né, ter que se falar aí um inglês, um espanhol, às vezes um portunhol. Então tem essa vantagem. O caminho português central, a gente começa então de Portugal, e quando a gente atravessa a fronteira para a Espanha, já é a Galícia. E na Galícia, como o pessoal fala galego, que é aí o pai do português, então a questão da comunicação fica muito mais fácil para os peregrinos brasileiros que então, né, vão fazer algum caminho de Santiago. Então fica uma outra sugestão de caminho, além do caminho português do interior e o caminho português da costa, que são outros dois caminhos de Santiago que quero fazer. Eu tenho uma lista imensa de caminhos por fazer. Inclusive, André, tem um que eu vou ter que começar a me preparar, porque eu estou muito, muito curiosa de fazer um caminho de bike. Bacana. Tem um caminho... Oi? Bacana, isso é bacana. Geralmente eu falo que assim, a lista ela só tende a aumentar. Quando eu comecei nessa ideia de trilha, eu tinha uma lista pequena e com o passar dos anos ela só foi aumentando, né? Então, conta pra gente um pouco aí sobre essa sua preparação para o próximo que você quer fazer, qual que é a expectativa. Na verdade, essa ideia de fazer de bike ainda é muito assim inicial, porque um dos caminhos que eu penso em fazer é o caminho Via de la Plata, que começa no sul da Espanha, na região de Andaluzia, Sevilha, né? Então ele é um dos caminhos mais longos até Santiago, em torno de 1.000 quilômetros. E o que tem no Via de la Plata? Tem uma questão de que tem albergues muito espaçados. Tem trechos de 30, 40 quilômetros que não tem infraestrutura no meio desse trecho. Então, o que acontece? Talvez, nesse caso, seja mais viável, pelo menos para mim, que eu não caminho 40 quilômetros por dia. Assim, meu recorde foram 32 quilômetros e foi bem, bem difícil. Mas no caso de um caminho assim, fazer de bike talvez seja mais viável, pelo menos no meu caso, né? Então, esse é um caminho que está na lista. Então, primeiro, teria que ter aí a preparação de bike, porque isso é outra coisa também que eu já ouvi muito, André. Eu tenho alguns amigos que são bicigrinos, que fazem os caminhos de bike, né, e os peregrinos que fazem a pé. Mas esses amigos bicigrinos, eles falam muito que não quer dizer que também a gente vai fazer de bike que seja super mais fácil. Porque a bike tem os alforjes, né? Tem a questão de daqui a pouco ter que fazer algum conserto. Quando é um terreno mais pedregoso, né? Então, para cada, né, aventura tem o seu preparo, vamos dizer, né? E eu trouxe mais duas coisinhas para mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem, mas a vieira é o símbolo, a identificação dos peregrinos a Santiago de Compostela. Então a vieira é, né, essa concha, só que ela tem esse formato diferente. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Peraí, deixa eu botar aqui para ver melhor.
tem essas duas pontinhas aqui. Então, essa é a diferença da vieira. É uma concha especial que identifica os peregrinos a Santiago de Compostela. Nós, colocamos na mochila, pendurado na mochila, serve como uma identificação. E é interessante que tem uma história por trás da vieira, que antigamente, quando os peregrinos chegavam a Santiago, eles, para provar que eles realmente passaram por Santiago, eles iam até o final ali do continente, né? Até o encontro com o mar, que fica depois de Santiago de Compostela, 90 quilômetros depois, em Finisterre. Então, esse caminho até Finisterre, os peregrinos iam para juntar, catar uma concha dessas e voltar para sua casa dizendo, cheguei, fui até Finisterre, fui lá, peguei uma vieira, essa é a prova de que eu concluí, fui a Santiago e depois caminhei mais 90 quilômetros para ir até o encontro com o mar. Então é super simbólico. E outro detalhe também da vieira que eu acho muito bonito, no caminho de Santiago tem sinalizações. Então a sinalização mais assim comum é a seta amarela. Seguindo as setas amarelas ao longo do caminho, a gente chega a Santiago. E essas setas às vezes estão pintadas numa pedra, numa árvore, né? A gente tem que estar atento para ir seguindo as setas amarelas, seguindo o caminho. Mas em alguns lugares tem a indicação da vieira. E qual é a princípio, assim, a indicação correta, que nem sempre a gente encontra nos caminhos, mas a indicação correta é, por exemplo, se tem uma vieira assim, que todos os caminhos de Santiago convergem em Santiago. Então, se a vieira está assim no caminho, quer dizer que a gente caminharia nesse sentido rumo a Santiago de Compostela. Então, a vieira é super simbólica para os peregrinos. E o documento, assim, principal que a gente precisa, e de preferência antes de embarcar para a Europa, é a credencial do peregrino. Essa aqui é a minha primeira credencial, que essa credencial eu consegui na Associação dos Amigos do Caminho de Santiago do Rio Grande do Sul, mas tem associações do Caminho de Santiago em vários estados do Brasil, inclusive agora eu estou morando em São Paulo, tem uma associação maravilhosa aqui. Então, qual é a minha dica? Quando você for fazer o Caminho de Santiago, leve a credencial daqui, porque chegando no aeroporto de destino, você pode apresentar a credencial junto com o passaporte, como se fosse, né, mais uma documentação para mostrar ali na imigração. Isso, para mim, eu acredito que sempre assim facilitou o acesso. A gente já se apresenta como peregrino também, e a função da credencial é a gente recolher carimbos ao longo do caminho, que esses carimbos depois vão certificar, vão atestar que a gente foi a pé até Santiago. Então, a instrução é pegar um carimbo por dia, no caso do peregrino a pé, nos peregrinos de bike, os bicigrinos, pegar 2 carimbos por dia. E mais perto de Santiago, nos últimos 100 quilômetros, também é interessante pegar mais carimbos por dia, né? No caso dos peregrinos a pé, pegar 2 carimbos por dia, porque os últimos 100 quilômetros para chegar em Santiago são os que realmente, digamos assim, valem. Os 100 últimos quilômetros é o mínimo para a gente conseguir o certificado de peregrinação. Chegando em Santiago,
Então, aí a gente vai na oficina dos peregrinos, apresenta a credencial e a gente ganha a credencial. E se por acaso lá você ficar sem, porque é aquilo, né? A gente vai passando por igreja, por museus, pelos albergues, por restaurantes, a gente vai fazendo a coleção aqui dos carimbos. Lá, se você precisar mais uma credencial, essa aqui é a minha segunda credencial que eu precisei pegar lá para conseguir mostrar conseguir colecionar todos os carimbos que eu fui encontrando ao longo desses 800 quilômetros, né? Então, isso é fundamental. É a documentação que a gente se identifica como peregrino e que, inclusive, e para conseguir o certificado de peregrinação depois, mas que, inclusive, também dá descontos em alguns lugares, como museus, por exemplo, algumas catedrais que têm o tour pago, a gente apresentando a credencial, a gente também pode conseguir algum desconto, ou às vezes é até gratuito. E para a gente se hospedar em albergues para peregrinos, também precisa dessa identificação, além do passaporte, claro, né? Então, olha, o que mais eu posso contar para vocês? Lembra disso aqui, André? Lembro, eu tenho algumas aqui na loja ainda. Inclusive o pessoal que comentou aqui, falando sobre grupo de escotismo, canal no YouTube de escotismo. Se quiserem vir na loja depois, eu tenho alguns exemplares ainda desse mini manual do Caminhos de Santiago, que a Andrea deixou para a gente, tá? Não são muitas unidades, mas quem tiver dúvida depois também pode entrar em contato pelo Instagram dela, Caminhos pelo Mundo, né? Tá aqui na descrição também que a Carmel colocou, e tirar dúvidas posteriores, tá? Então, se tiverem dúvidas, já manda aí também. E bacana, o Bueno colocou agora, ó, tá lá na Bahia, né? Então a galera da Bahia tá assistindo a gente também, isso é super bacana. Então, embora a gente tenha esse canal virtual, bacana que a gente consegue abranger para todo o mundo agora também, né? Não fica só na loja Sim. de Mogi, consegue tirar dúvidas da galera em geral. E isso é fantástico, a internet aproximando realmente as pessoas, né? Dessa parte aqui do manualzinho eu tenho, que nem eu falei para vocês. A ideia é, quando passar esse período de pandemia, é voltar a fazer na loja os workshops. E a gente tinha feito até a ideia de uma roda de conversa, que depois a gente pode até, de repente, deixar online também. Não sei como que vai funcionar, que essa é a primeira live que a gente está fazendo. Então tem muita coisa que está em adaptação ainda, né? Para a gente também é novo isso. Mas bacana ver a galera aqui interagindo. E se tiverem dúvida, manda aí, galera. Manda aí que a Andrea vai respondendo, tá bom? Isso aí, gente. Qualquer dúvida depois pode me escrever no direct, no Caminhos pelo Mundo, ou também o e-mail caminhospelomundo@gmail.com. E então o André tem alguns desses mini guia do Caminho de Santiago, que eu fiz realmente assim as informações mais básicas, né, para quem quer ir para o caminho. Pode pegar com o André, na Decathlon então de Mogi das Cruzes, mas se alguém também quiser que eu mande o PDF, porque aqui uma coisa bem bacana que tem é tipo um checklist da mochila. Eu fiz assim um resuminho do que eu acho interessante de levar para o Caminho de Santiago, tanto itens que eu considero essenciais, e itens que podem ser opcionais. Mas é claro, né, gente, isso aqui é uma sugestão, né? Cada um sabe das suas necessidades, mas que com certeza para o Caminho de Santiago uma coisa que a gente trabalha, exercita, é o desapego. Isso com certeza, porque o ideal é a gente, claro, levar o mínimo possível. Então, até assim, uma dica específica quanto à mochila é levar uma mochila que tenha uma boa estrutura, né? Que realmente tenha a peiteira, né? Aqui em cima, que tenha a barrigueira, que tenha as alças acolchoadas. E
muito importante que o peso total da mochila não ultrapasse 10% do nosso peso corporal ideal. Isso é bem importante. Eu já ouvi até alguma recomendação de que pode ser no máximo 15%, mas eu diria que 15% acho que é mais para uma trilha, algo mais curto. Para o Caminho de Santiago, realmente, né, 10% seria o limite. E levando em consideração que a mochila em si, sozinha, né, daqui a pouco vai pesar aí 1 quilo, talvez. Levando em conta que a gente vai levar água, então eu recomendo levar 2 garrafinhas de 500 ml e vai reabastecendo ao longo do caminho, porque normalmente nas rotas, pelo menos as 5 rotas que eu já fiz, tem fontes de água, né, nos vilarejos, nos pueblos que a gente vai passando, então dá para a gente ir reabastecendo. Mas eu já tive o azar de passar por uma fonte que estava seca. Então, isso pode acontecer também. Então, assim, Dependendo da época do ano, pode ser que aconteça. Aproveitando o gancho aí para responder uma galerinha aqui, a Alessandra ela colocou assim: vou sempre na Decathlon de Campinas e nunca vi isso. Então, hoje a André ela tem um projeto também com a gente, que ela fez workshop em várias lojas da Decathlon, tá? Mas ela não conseguiu fazer ainda em todas. Então a gente está conseguindo excepcionalmente hoje fazer pelo Instagram, né? E respondendo ao Bueno também, peraí, ainda estou aprendendo, tá, galera? Bueno Marinalva, a Marinalva, então. A Decathlon não gosta de nordestinos, não temos loja em Salvador. Fica tranquila que está no projeto da Decathlon começar a abrir lojas no Nordeste. Então a gente vai não só atender de forma virtual, que é a venda pelo site, mas vai começar a abrir lojas também no Nordeste agora, e pelo contrário, a gente gosta também dos nordestinos, a gente não tem diferenciação em relação à raça, credo, cor, religião, pelo contrário. Pelo quadro de funcionários também a gente vai ter a maior diversidade possível, tá? E a ideia é justamente essa, fazer com que o esporte seja acessível ao maior número de pessoas que a gente consiga, né? Que bacana, que bacana. A Alessandra ela tá me perguntando se você vai para Campinas, para a loja de Campinas, para fazer um workshop lá. Sabe que eu fui uma vez, Alessandra, eu acho que foi ano passado, fui uma vez só e quero muito voltar. Logo que seja possível, voltaremos, né? E com certeza eu vou para o Nordeste, hein? Outra coisa, me avisa, André, quando essas lojas aí abrirem, quando a gente puder retomar. Eu morei uns anos em Maceió e conheço algumas cidades do Nordeste, então amo demais. Bacana. E importante, Marinalva tem uma associação muito legal aí dos Amigos do Caminho de Santiago da Bahia, a ABAX. Tem uma associação também bem importante em Sergipe. Então, também, se alguém, né, não é de Mogi, não é de São Paulo, quiser entrar em contato comigo, porque tem algumas associações do Brasil, dos Amigos dos Caminhos de Santiago, que elas já estão retomando caminhadas preparatórias. Aqui em São Paulo já retomaram. Então, se vocês quiserem, de repente, uma ajuda para descobrir uma associação perto de você, já é uma forma de ir se preparando e se informando também. Bacana. A Aline comentou aqui também que estava em Campinas, que a sala estava cheia, que é para você ir de novo lá. Que ela está te aguardando eu vou. lá novamente. Eu vou sim. E a Alessandra está reforçando que queria muito te conhecer pessoalmente, que seria um prazer para ela te conhecer pessoalmente. Alessandra, vai ser um prazer. Espero que em breve a gente consiga marcar. E sempre que eu tenho, né, alguma palestra, algum workshop, estou sempre divulgando aqui no Instagram. Então, fica de olho que assim que for possível, a gente volta, com certeza. Enquanto isso, muita coisa online, né? Até deixa eu aproveitar e dizer, André, né? Hoje eu vim a convite, te agradeço muito, mas eu também acabo entrevistando.
eu também acabo entrevistando muitas pessoas no meu canal, então eu tenho feito lives tanto com peregrinos como com pessoas que inclusive criaram e cuidam de caminhos aqui no Brasil. Então, assim, gente, eu recomendo, se vocês querem saber mais de caminhos, tanto no Brasil quanto Caminhos de Santiago, lá no canal do YouTube, Caminhos pelo Mundo, eu fiz playlists específicas de lives, por exemplo, sobre caminhos. Tem também podcasts no YouTube, que são entrevistas assim com peregrinos realmente compartilhando as suas experiências, contando histórias. Então é bem gostoso para quem já quiser entrando no clima de peregrinação. No YouTube Caminhos pelo Mundo tem bastante material também. Bacana. Dentro dessa ideia, tem o pessoal que vai a pé, tem o pessoal que vai de bike, tem o pessoal que vai a cavalo, certo? Todas Tem. essas três formas são válidas para o caminho de Santiago, ou eu estou incorreto? São válidas, sim, e incrivelmente sempre tem pessoas também chegando a Santiago de Compostela de cadeira de rodas. Essa também é, né, lá nas estatísticas do caminho, sempre tem um percentual do pessoal chegando de cadeira de rodas. Eu presenciei peregrinos nessa chegada na frente da Catedral de Santiago, então, assim, é lindo, é realmente muita superação. E também eu já vi peregrinos caminhando com um carrinho de bebê, levando o seu filho. Tem peregrinos que fazem caminho com seus cães. E eu conheci um peregrino, porque além de ter caminhado mesmo como peregrina, eu também já trabalhei como hospitaleira voluntária em alguns albergues para peregrinos no Caminho de Santiago. E eu conheci um dia um peregrino que estava fazendo tipo 5 quilômetros por dia. Essa era a média dele. Porque ele estava fazendo o caminho de muletas. Então, eu sempre digo que quem tem a vontade de fazer o caminho de Santiago, sempre é possível, mas é claro que é bom a gente conhecer os nossos limites, planejar um pouquinho, conhecer um pouquinho antes de ir, mas esse peregrino estava conseguindo fazer de 5 em 5 quilômetros, né? Estava se superando. Esses dias eu também conheci uma peregrina que fez o primeiro caminho de Santiago dela para comemorar os 80 anos. Então, isso também é lindo demais. A gente vê muitas pessoas com seus 60, 70, 80 anos fazendo o caminho de Santiago. E claro que aí pode ser trechos mais curtos, é bom conhecer um pouquinho a rota para saber o que tem de infraestrutura, se é possível, vou caminhar de 10 em 10 quilômetros, de 15 em 15. Tem caminhos que não tem infraestrutura de hospedagem, de restaurante, com tanta frequência, mas alguns caminhos sim. E outro detalhe bem importante, existe serviço de transporte de mochila para quem precisar, e eu já precisei, porque eu me machuquei no meu primeiro caminho. Então, durante uma semana mais ou menos, eu usei o serviço de transporte de mochila, que leva a mochila, pega no albergue onde a gente dormiu e leva até o albergue que a gente pretende chegar naquele dia. Então, para quem tem problema de joelho, de repente um problema na coluna, que é o meu caso, eu tenho uma hérnia na lombar. Então quando eu fui para o caminho, eu tive um problema que, na verdade, graças a Deus não foi na coluna, né? A minha coluna se comportou bem, já estava recuperada, mas eu tive um problema no tornozelo. Então meu tornozelo inchou muito. Eu mandei então a mochila uma semana com esse transporte, mais ou menos uma semana, para dar tempo do meu tornozelo se recuperar. E usei gelo, e né, tomei anti-inflamatório, consegui me recuperar e né, fui de novo carregando a mochila. Mas eu acho muito legal a gente saber de todas as possibilidades que existem, inclusive da gente poder pedir ajuda e saber das alternativas que existem.
né? Porque tem caminhos que são muito, muito desafiadores em termos de altimetria e tem caminhos que são muito mais planos. Então, é realmente de pesquisar um pouquinho e realizar o seu sonho, que daqui a pouco a gente vai conseguir voltar para Santiago. Né, acredito que uma das coisas bacanas que tem, não só de Santiago, mas em específico lá, por toda história em volta, todo, digamos assim, misticismo, toda a parte religiosa, o que a gente tem muito na parte de trilha, que é a troca, né? A cumplicidade, o companheirismo, a ajuda mútua, né? O Paulo está até falando aqui que ele quer um mini guia. Paulo, manda para ela no arroba Caminhos pelo Mundo um direct e ela vai te encaminhar depois. Ou o Gmail, eu esqueci qual que é o seu Gmail, André. Você pode relembrar para ele, por favor? caminhospelomundo@gmail.com. Mas pode mandar também para ela um e-mail e ela te encaminha esse mini guia em PDF, tá? O bacana que a gente tem é justamente essa parte da troca. Eu costumo dizer que não é eu que conquisto a montanha, sim a montanha que me conquista. E acredito que isso vale para toda e qualquer outra trilha, né? Gente, assim, é muito lindo a troca que a gente tem, a conexão que a gente tem com os outros peregrinos, porque a gente está muito imerso, assim, numa vida simples, então não tem aquela coisa de diferença de status, diferença de classe social, não tem maquiagem, tá todo mundo ali mais próximo possível, eu acho, da nossa verdadeira essência. A gente está muito mais livre das nossas máscaras e isso também vai aos poucos se abrindo. Outra dica, assim, né, uma sugestão que eu dou, que se a pessoa conseguir pelo menos 2 semanas para fazer uma experiência desse estilo, porque no início a gente ainda está muito se adaptando ao dia a dia da peregrinação, o corpo às vezes pode, né, doer um pouco, sofrer um pouco, mas aos poucos a gente vai conseguindo entrar nesse espírito mesmo de peregrinação. E no início é muito engraçado, pelo menos para mim, foi muito essa coisa, os lugares, e as igrejas, as paisagens, e aos poucos o caminho foi se tornando as pessoas, porque as trocas foram, nossa, tão significativas, tão profundas. Eu tive peregrinos que eu conversei, assim, caminhei algumas horas ao lado de alguns peregrinos, que a gente praticamente trocou confissões, e depois nunca mais encontrei. Tive amigos que a gente combinou de caminhar alguns dias juntos, então com muita troca durante a caminhada, e à noite a gente ia para um albergue que, né, daqui a pouco podia cozinhar todo mundo junto, fazer uma refeição juntos, beber um vinho, conversar, cantar, né? Então nossa, eu acho que é um encontro muito genuíno, um encontro mais próximo da nossa essência mesmo. Até porque tá todo mundo num clima de superação. Não é raro a gente ter alguma dor, alguma dificuldade, as bolhas. Então, eu acredito que tá todo mundo mais sensível e mais aberto para o contato com o outro. É indescritível, né? Você está falando da convivência nas trilhas, né? Então imagina isso multiplicado por 10, porque é, né, muito mais tempo de convivência e esse espírito de superação e de solidariedade é muito, muito forte. A Alessandra ela comentou aqui que ela fez o caminho da fé, que é muito desafiador pela altimetria, mas que foi um momento muito mágico para ela. Eu acredito também que, assim, para a gente, por mais que você faça um percurso também mais de uma vez, sempre vai ser diferente. E a troca ela vai ser diferente também.
é muito em função do momento que a gente vive e muito em função também da alteração do próprio lugar. Então, por mais que você vá para Santiago, que faça o caminho português, que faça o caminho francês, sempre vai ter alguma coisa diferente a te chamar a atenção, seja pelo momento que você está vivendo ou seja pela alteração do próprio lugar. E acredito que isso que seja esse momento mágico, né, momento único que a Alessandra comentou. Eu acho que isso é bem, bem válido, né? Com certeza, com certeza. Para mim é também um pouco assim de vou dizer até de uma desintoxicação, sabe? Da nossa correria do dia a dia e tem, né, normalmente várias tarefas e várias preocupações e o trânsito e os compromissos e propaganda e TV. Nossa, no caminho, né, se você se permitir, é realmente estar na natureza, contemplar as paisagens, se conectar com as pessoas e talvez, o mais importante, a gente ter uma chance de se conectar com a gente mesmo, né? Isso é muito forte, muito poderoso. Tem até peregrinos que comentam, é como se fosse uma, nossa, terapia intensiva. Eu tenho um amigo que diz também que volta e meia ele precisa ir para o caminho para ele meio que formatar o HD, sabe? Para dar aquela limpada. E eu, inclusive, acredito em cura mesmo no caminho. Acho que a gente está tão numa introspecção e numa superação que eu vivi isso e muita gente viveu isso, né? Que tem uma transformação, sim, se a gente está aberto a isso, entregue, presente, é muito, muito, muito significativo, sim. Bacana. Não sei se a gente fala mais sobre mochila, não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal. Eu falei um pouquinho da época do ano, né? Que é uma pergunta que normalmente o pessoal faz, mas se vocês tiverem também alguma outra questão. Acredito que por enquanto a galera tá bem tranquila. Acho que a gente tem mais alguns Tá. minutinhos aí. Se você quiser aproveitar e falar um pouco a respeito do livro, das fotos, né? A gente tem mais uns 10 minutinhos. Muito em função também de não atrasar seus próximos compromissos aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade. A troca ela é sempre bacana. É um prazer para mim falar com você, sempre. Né? E de ver a emoção no olho na hora que você está falando de Santiago. Acho que para mim é super válido. E agradecer a todos que estiveram online com a gente também, né? Nesse momento, a disponibilidade do tempo, a parte da escuta, é bem bacana para a gente isso. Ai, André, eu que agradeço, nossa, né? Desde o início a nossa parceria, né, foi muito forte. E bom, gente, para dizer que eu sou jornalista, fotógrafa, e depois do primeiro caminho, realmente, até minha carreira mudou, porque eu tenho me dedicado muito ao projeto Caminhos pelo Mundo, que, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, e como eu disse, tem muito material lá no YouTube, Caminhos pelo Mundo, porque realmente, assim, eu me realizo em ver que outras pessoas podem passar pela mesma experiência. Porque para mim foi muito, muito rica. Só tem aquele probleminha depois que a gente faz o primeiro caminho, a gente tem um probleminha que a gente pode se viciar de querer fazer mais e mais e mais, assim como trilhas, né, André? Então é um mundo que eu acho incrível, porque tem muito também assim de vida simples, uma vida saudável, a gente está fazendo bem para o nosso corpo, para o nosso espírito, conhecendo pessoas, está na natureza. Então, eu tento trazer cada vez mais informações através do projeto Caminhos pelo Mundo,
para realmente informar e motivar que as pessoas conheçam mais caminhos. E como eu também fiz caminho, por exemplo, sozinha, que tem muitos caminhos que podem ser feitos sozinhos, né? A pessoa pode fazer sozinha, mas também tem muitos grupos, dá para se fazer em grupo. Eu já acompanhei grupo, por exemplo, para o Caminho Português de Santiago. Então é outra coisa também que eu gosto muito de realizar. É isso, realizar o sonho de percorrer um caminho a pé, de se superar. E quanto aos livros, né, que você falou, eu realizei também um sonho como jornalista, como não querer fazer algum livro, né, na vida de jornalista. Então eu tive o prazer, a satisfação de fazer. Eu publiquei 3 livros fotográficos sobre essas 5 rotas dos Caminhos de Santiago que eu fiz. E foram livros que foram feitos coletivamente, colaborativamente, através de campanhas de financiamento coletivo. Então, se você também tiver curiosidade de conhecer, de passear um pouquinho pelos caminhos de Santiago através das minhas fotos, tem também no site caminhospelomundo.com.br. Tem realmente uma viagem fotográfica para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E eu digo que assim tem um belo resumo, porque normalmente quando eu vou fazer os caminhos é em torno de umas 5, 6 mil fotos, e eu tenho que fazer uma super seleção para o livro, para assim, umas 200, 300 fotos, para Dá dar vontade de uma. colocar todas, né? Como? Dá vontade de colocar todas as fotos no livro, né? Dá, nossa, é um desafio, é um mega desafio de selecionar. Claro que algumas das fotos também eu acabo colocando no Instagram, mas eu não sei vocês, eu amo livro, eu amo papel, né? Então eu fiz os livros capa dura, né? Com papel couché, para quem gosta de foto, para quem gosta de viagem. Então fico, né, à disposição, quem quiser mais informações e conhecer os livros também. É, Pepper Catherine, acho que é isso. Diz que fará o caminho norte dia 19/3. E a Marinalva, ela comentou a respeito do seguro, se ele cobre despesas médicas. Deixa eu reforçar aqui. Atendimento médico no caminho. O seguro funciona? Essa é a pergunta da Marinalva. Não sei se você consegue nos responder isso. Quando eu fui fazer qualquer uma das rotas que eu fui fazer dos caminhos de Santiago, eu fiz um seguro viagem comum, padrão, e precisei de atendimento médico durante os caminhos, sim. Precisei, inclusive, ir numa emergência num dos anos por uma alergia. Que assim, uma outra coisa do Caminho de Santiago que eu tô, inclusive, para fazer um vídeo sobre, eu não sei se vocês já ouviram falar dos tintes, os bed bugs. Então, uma praguinha que pode, né, estar em alguns lugares no Caminho de Santiago, mas assim, eles aparecem em hotéis, aparecem em aviões, enfim. Então, eu tive um problema de alergia e fui atendida, inclusive, na emergência de hospital. E sempre fui super bem atendida. Nesse caso em especial, inclusive, eles me deram a medicação, as pomadas que eu precisava. Então, assim, eu nunca fiz um seguro específico, eu nem sei se existe um seguro específico para peregrinos. Sempre fiz o seguro padrão, que é exigido, inclusive, para entrar na Europa, e sempre fui super bem atendida. Precisei essa vez individualmente, e quando eu acompanhei esse grupo no Caminho Português, a gente fez com uma outra empresa o seguro, inclusive através de uma agência de turismo, e foi incrível que o atendimento foi via WhatsApp. A médica veio ao nosso encontro, ao encontro do grupo. Então, enfim, tem várias modalidades, várias empresas, mas eu sempre fiz o seguro de viagem padrão para a Europa. Bacana. O mundo de Sofia e Mari.
com todo mundo conectado atualmente, né? A pergunta aqui, e chip de telefone? É bom comprar um chip de telefone lá, sim, para a gente ter uma comunicação durante a trilha, durante a caminhada, durante o dia. Lá na Europa tem muito mais lugares com Wi-Fi grátis, né? Café, restaurante, nos albergues. Mas eu recomendo sim ter um chip local para caso você precise durante o dia, durante a caminhada. E importante, tem chips de telefone que são válidos às vezes só para um país X e chips que valem para mais países, né? Para um conjunto de países. Então é bom ficar de olho nisso, porque eu já comprei chip em Portugal, que quando eu atravessei a fronteira com a Espanha, parou de funcionar. Então é bom ficar ligado nesse detalhe, mas eu recomendo sim, né? Num caso de necessidade, enfim, a gente ter acesso a tanto a ligação quanto ao Google Maps durante a trilha, durante a caminhada. Bom, deu uma saidinha aqui do ar, acabamos voltando, mas eu acredito que seja isso, então agradecer a todos que estiveram presentes, né, e ouvintes também. E quem tiver com dúvida, é só mandar no arroba Caminhos pelo Mundo, né? A André, ela é super solícita, sempre converso com ela e tiro minhas dúvidas também, tá? Então, quem tiver dúvida, é só mandar para ela. E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e pela troca. E acredito que seja isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, André, e até a próxima. E bons Até. caminhos para todos nós, gente. Bons caminhos. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.